Fala aí, duplas, finalmente o nosso momento chegou. O Bitcoin está acima dos 34 mil dólares e quem segurou junto comigo desde aquele fundo de 2022 hoje está nadando de braçada. E você que é um investidor mão de alface, eu sinto muito, mas você perdeu mais uma vez. Mas calma, agora ainda assim dá tempo e eu vou mostrar para você os meus 5 motivos pelo qual eu estou otimista com o ciclo de alta do Bitcoin e das criptomoedas para os próximos meses e que você ainda pode aproveitar. Também vou te mostrar algo que ninguém falou até agora que pode frear essa alta, então vamos pro vídeo. Fala aí, duplas, Eric aqui, e o que foi isso nesses últimos dias? Olha só, agora começaram notícias positivas da mídia. Antes eles estavam falando que criptomoedas tinham acabado, que o Bitcoin chegaria em 2 mil dólares, só que nada disso aconteceu. O fundo foi em 16 mil dólares e nesse momento eu aportei o máximo que eu pude e avisei aqui em vários vídeos que esse era o grande momento de plantar. Essa era a oportunidade para mudar de vida. Recebi várias mensagens hoje dos alunos que aproveitaram isso e eu realmente estou muito feliz. Enquanto no bull market, nossos vídeos pegavam milhares de visualizações, no mercado de baixa sacrificamos muito isso e fomos contra tudo e todos. Mesmo com poucas visualizações, nós continuamos batendo nessa tecla sobre comprar criptos e que esse era o momento ideal para isso. Afinal de contas, quem conhece o mercado sabe que o ciclo delas ocorre dessa mesma forma. E cá estamos nós aproveitando o que plantamos. E o primeiro motivo para o meu otimismo com o mercado cripto para os próximos meses é as aprovações dos ETFs de Bitcoin lá nos Estados Unidos. Notícia: pedido da Grayscale, dono do maior fundo de bitcoins do mundo, volta para análise pela SEC, que desistiu de contestar produto nos tribunais. Depois que a BlackRock entrou na jogada, todos os outros pedidos de abertura de um ETF de Bitcoin vão ter que passar na SEC. E essa aprovação dos ETFs lá nos Estados Unidos é vista como um potencial divisor de águas para o mercado cripto, porque ele abre um espaço enorme para uma aceitação geral e isso acaba atraindo dinheiro tanto para o Bitcoin quanto para o restante do mercado. E como você já sabe, com tudo isso que ocorreu nessas últimas horas, quem comprou vai ganhar belos lucros. E essa entrada de ETFs por institucionais mostra o valor do Bitcoin comparado a outros ativos, porque adivinha qual foi o melhor investimento do ano de 2023? Bitcoin. Bitcoin brilha em 2023 com alta de 73% e lidera ranking como o melhor investimento do ano. Então, como você viu, quem estava investindo e acompanhando esse canal desde o fundo em 2022, quando tivemos os escândalos e falências da indústria do mundo cripto, como por exemplo o colapso da FTX, quem investiu nesse momento já dobrou o dinheiro que colocou nesse ativo. E esse acaba sendo o poder do mercado cripto e o poder de investir em um bear market. Quando ninguém mais está olhando para um ativo, você encontra as oportunidades. Só que agora a alta já começou, as criptomoedas voltaram a ter mídia e esse é o meu segundo motivo para o meu otimismo com o Bitcoin. No ciclo de mercado das criptomoedas, elas costumam ter algumas fases que são marcadas por alguns indicadores. Olha só, por exemplo, em 2021 tivemos o ciclo de alta mais forte de todos os tempos. Naquele momento, o capital de quem aportou se multiplicou em várias vezes. Quem viveu esse momento sabe que o negócio foi uma loucura. Tiveram moedas que eu comprei que se multiplicaram em 5 vezes e até 10 vezes, ou seja, a cada 100 reais elas transformaram em 1.000 reais. Foi nesse ciclo que eu fiz uma grana boa. Então esse ciclo de alta de 2021 foi o que trouxe a maior parte do meu patrimônio atual. E nesse próximo ciclo eu já vou fazer a minha aposentadoria. É nisso que você precisa pensar, a cada ciclo ir aumentando seu patrimônio. E para fazer isso você precisa buscar conhecimento do mercado, para aprender a tomar as suas próprias decisões, porque assim você não depende de influenciador falando que você é louco se comprar criptomoedas, nem depende de mim. Quando você sabe tomar as suas próprias decisões, você consegue se antecipar a movimentos do mercado sem que eu precise te falar. Os próximos meses serão sim os que vão formar os novos ricos, e eu espero que você esteja nessa lista. Assim como as poucas pessoas que compraram junto comigo no fundo de 2022, você ainda tem tempo para ganhar dinheiro nesse mercado, porque nós estamos apenas no início do ciclo de alta. Há muito tempo atrás que eu abri as vagas para o melhor curso de criptomoedas do mercado, e esse curso eu ensino 80-20, ou seja, eu te mostro o que realmente importa para ganhar dinheiro. São os 20% de conhecimento que vão te trazer os 80% de resultado. E eu estou liberando agora 10 vagas com desconto de 20% usando o cupom PROSPERIDADE. E o link para você fazer parte desse curso está aqui na descrição. E como eu sei e garanto que esse é o melhor curso do mercado, diferente dos outros que dão apenas 7 dias de garantia depois da compra, que na verdade é uma obrigação por lei do Brasil, eu dou uma garantia quando você finalizar o curso e se mesmo finalizado todas
todas as aulas e você sentir que esse curso não te ensinou a investir melhor ou ter mais segurança do mercado, nós devolvemos totalmente o seu dinheiro. Eu sei que isso vai abrir muita margem para pessoas mal intencionadas, mas eu confio muito no nosso conteúdo de ensino e por isso eu dou essa garantia para você. Agora, voltando para os nossos indicadores de cada ciclo do mercado, no momento de euforia, que é o ciclo de alta que aconteceu em 2021, praticamente qualquer pessoa, por mais aleatória que seja, se ela tem acesso à internet, ela vai estar falando sobre o assunto do momento, que no caso de 2021 eram as criptomoedas. E essa é a fase mais irracional do mercado, que dá sim para ganhar muito dinheiro, mas isso se você entrar antes, no início do ciclo. Porque durante o momento de euforia, os maiores do mercado começam a realizar o lucro e começamos a ver as primeiras quedas no gráfico. Assim chegamos nessa segunda fase de complacência. É aquele momento que já passou a euforia, mas as pessoas ainda acham que aquele ativo vai voltar a subir a qualquer momento. E foi exatamente isso que aconteceu no final de 2021. Na segunda grande queda que tivemos do final do ano, na época as pessoas falavam que era apenas uma correção para o Bitcoin ir até os 100 mil dólares. Olha só que absurdo. Elas estavam complacentes. E esse é o principal sinal dessa fase. As pessoas não querem aceitar que realmente entramos numa tendência de baixa. Mas então veio 2022, o pior ano para as criptomoedas, porque realmente entramos numa grande tendência de baixa e quem estava segurando foi desesperador, principalmente quando começaram a pipocar várias empresas quebrando dentro do mercado cripto. Tudo começou com a Luna e depois vieram várias em seguida. E esse também é um forte indicador de que entramos no período de pânico. O pânico é aquele momento que as pessoas ficam desesperadas para vender, mesmo que elas já estejam com um baita prejuízo, elas falam assim: toma aqui minhas moedas a preços baratos porque eu não quero perder mais dinheiro e aceito vender no prejuízo mesmo. E ela ainda fala: nossa, nunca mais quero saber desse negócio de criptomoeda. Então depois desse período de pânico ainda sobram alguns que resistiram a tudo isso, só que aí entramos em um período de lateralização e os preços vão caindo aos poucos e bem devagar. Esse é um dos piores momentos possíveis do mercado, porque você já passou por todo aquele alvoroço das quedas e parece que o negócio morreu mesmo, porque o Bitcoin não sobe nem cai muito rápido, ele vai fazendo isso aos poucos e bem devagar. Quando estamos nesse momento, para as empresas do mercado cripto é terrível, e foi assim que o último grande evento de falência aconteceu. Final de 2022, temos a notícia de que a FTX quebrou. Pessoal, na época ela era a terceira maior exchange de cripto do mundo, e quando ela quebra, ela leva milhões de dólares pro buraco, e várias empresas que dependem dela começam a quebrar junto. E esse, meus amigos, era o nosso indicador de que chegamos no fundo máximo. O Bitcoin foi para os 15.800 dólares e tinha um maluco aqui falando para comprar. Estamos numa região que tem se demonstrado ser o possível fundo do Bitcoin, então provavelmente ele está muito próximo de consolidação do seu fundo máximo da queda. Talvez seja uma oportunidade, mas eu já vou mostrar isso mais para frente aqui neste gráfico. Porque nessa época eu era considerado um maluco. Para qualquer pessoa que eu falava que agora era o momento de comprar pesado, me olhava tipo assim: você tá louco, isso aí já morreu. As visualizações aqui do canal despencaram porque as pessoas já não queriam mais saber de criptomoedas. E só restaram algumas pessoas. Em vários vídeos que fiz falando sobre isso e sobre a grande oportunidade que o mercado estava nos dando na época, essas poucas pessoas que tiveram psicológico para comprar nesse momento hoje estão comemorando. Um brinde para vocês, duplas. Mas qual o momento atual do mercado agora? Bom, como vocês já viram, as notícias positivas na mídia tradicional e a alta dos preços rapidamente, depois do momento de depressão e descrença, voltamos para o momento de esperança, que é o início do ciclo de alta. O indicador de medo e ganância do mercado que ficava entre pessimista e neutro agora já está bem otimista. E a alta que tivemos volta a colocar o Bitcoin nos olhos do público e muitas pessoas que estavam em dúvida sobre as criptomoedas acabam querendo comprar. O interesse aumenta no meu Instagram, por exemplo. Nessas últimas horas recebi dezenas de mensagens de pessoas querendo comprar e perguntando se ainda dá tempo de aproveitar a alta, e por isso eu trouxe esse vídeo. Mas essa mídia e a popularidade acabam colocando mais dinheiro no mercado também e empurra ainda mais os preços para cima. É como se fosse um efeito bola de neve. Foi exatamente isso que aconteceu em 2015 e olha toda a alta que o Bitcoin entregou depois. Também foi a mesma coisa que aconteceu em 2020 e mais uma vez tivemos toda a alta logo em seguida. Ou seja, agora ainda tem muita coisa pela frente e outro indicador para esse início do ciclo de alta é o gráfico do Bitcoin. Por isso, esse é meu terceiro motivo para estar otimista com as criptomoedas. Olha só, ao longo da história, a média de 200 semanas, que é essa linha laranja aqui no gráfico, ela nos indicou um início de tendência de alta. Olha só aqui nessa região. Quando antes o gráfico estava abaixo da linha de 200, nós estávamos em uma forte tendência de baixa. Desde esse momento que o gráfico perdeu a resistência aqui na linha de 200, nós só caímos.
Mas olha só que interessante. Aqui em janeiro de 2022, nós passamos dessa média de 200. Desde então, nós temos um mercado de alta acima dessa média. Aqui nós chegamos a perder, mas rapidamente o mercado se recuperou. Novamente, em agosto, o mercado perdeu rapidamente, mas ele se recuperou. E aqui nós tivemos a confirmação de uma alta. O Bitcoin passou da média de 200, ele retestou essa média e depois começou a subir bastante. Olha só, ele chegou a bater os 36 mil dólares e agora ele está mais ou menos na região dos 34 mil aqui. Então isso daqui já é um indicador de alta. O que está acontecendo agora também aconteceu aqui em 2019. O preço rompeu a média de 200 e depois veio uma forte tendência de alta. Aí tivemos aquele crash de 2020, novamente o preço passou a média de 200 e tivemos a alta histórica de 2021. Já outro indicador no gráfico é que o Bitcoin finalmente mudou de tendência. Então saímos de uma tendência de baixa e agora estamos indo para uma tendência de alta. E o que é marcado a tendência de alta? Nós temos topos e fundos acima dos fundos e topos anteriores. Então olha só, aqui tivemos um fundo, o Bitcoin subiu, criou um novo fundo aqui em 19 mil, ele subiu novamente, então topos maiores que os topos anteriores, teve uma queda em 24 mil, fez um outro fundo, ele subiu novamente, aqui ele voltou para o mesmo fundo e estamos criando um novo topo aqui em 34 mil acima dos anteriores. Então isso acaba caracterizando uma tendência de alta. Se traçarmos até uma linha aqui, olha como essa é uma linha reta diferente do que acontecia aqui. Olha como são diferentes as tendências. Aqui a linha está indo para baixo e aqui a linha está indo para cima. E se puxarmos a tendência maior do Bitcoin, uma forte tendência de alta. E já no longo prazo nós temos uma tendência de alta maior. Então aqui perceba como existe uma enorme diferença do ciclo de baixa de 2022 e o ciclo de alta de 2021. Aqui nós temos sempre topos maiores do que os anteriores e aqui sempre topos mais baixos do que os anteriores. Só que perceba aqui em 2021 que durante o ciclo de alta nós tivemos quedas, correções para o preço continuar subindo. Então olha aqui, por exemplo, Bitcoin ele caiu praticamente 20% nesse período, mas depois ele subiu 80%. Aí ele teve uma nova correção de praticamente 20% para uma nova alta de 125%. Aí novamente uma correção para uma nova alta até chegar no topo e depois começar a tendência de baixa. E aqui chegamos novamente. Ele pode continuar com essa alta, mas podemos ter correções no meio do caminho até chegar na região dos 42 mil dólares, que é essa próxima resistência para o preço do Bitcoin. E quando esse ciclo de alta começa, ele é como uma bola de neve. Como o mercado acaba ficando mais e mais otimista, ele acaba atraindo novos e mais novos investidores e mais dinheiro vai entrando e empurrando os preços cada vez mais para cima. E é exatamente esse o meu quarto motivo para eu estar otimista com o mercado. O FOMO, que é aquele medo das pessoas perderem uma oportunidade enorme ou medo das pessoas perderem uma tendência, acontece de várias formas diferentes. Quem aí nunca viu em um grupo de amigos ou no seu ciclo social, quando alguém compra um carro, é só uma questão de tempo até as outras pessoas comprarem também. Esse é o nosso instinto de querer pertencer a algum grupo. E quando nós vemos um grupo de pessoas aproveitando essa valorização, dobrando o seu capital, nós pensamos que não queremos ficar de fora dessa. E se você viveu esse mercado cripto em 2021, você sabe o potencial que ele tem de literalmente mudar vidas em um curto período de tempo. Cada vez mais coisas vão gerando mais e mais FOMO. Primeiro, a valorização absurda em um curto espaço de tempo. Depois você recebe notificações uma atrás da outra falando que o Bitcoin está batendo recordes e recordes de vários meses atrás. Depois, alguns influenciadores começam a postar vídeos falando de uma alta infinita. Não sei quem são eles. E quarto, também existem as notícias do mercado sobre o assunto, falando de altas, recordes históricos, etc. Além disso, pessoas próximas a você, como por exemplo o seu amigo, compartilham o lucro que ele teve nesse mercado e você que estava ficando cada vez mais e mais tentado em comprar criptomoedas ou aumentar a sua posição em Bitcoin, o faz. Justamente porque você viu que tivemos uma alta e você não quer perder a próxima. E não é só você que pensa dessa forma. Milhares de pessoas que têm um certo conhecimento sobre esse mercado já estão pensando da mesma forma. E no início do ciclo de alta, isso pode te ajudar sim, mas você precisa tomar muito cuidado quando você faz isso e entra no topo. É o que acontece com a maioria das pessoas, porque o topo é o momento que o negócio está muito popular, todo mundo está falando daquele assunto e é quando as criptomoedas estão caras. Só que por sorte, esse não é o momento. Mas saiba que depois de valorizações rápidas como essas, podemos sim ter correções. Mas é natural sim termos correções ao longo do caminho para termos novas altas e chegar, por exemplo, nos 42
$32.000, que é a próxima resistência do Bitcoin. Então calma, se você está assistindo esse vídeo, você está olhando não para o melhor momento, porque esse foi no final de 2022, mas ainda assim para um dos melhores momentos, justamente por estarmos ainda no início. Os ETFs ainda não foram aprovados, os juros nos Estados Unidos ainda está alto, a economia por lá pode sim ter uma recessão até o final do ano, a inflação continua alta, então ainda não tiveram todas as coisas confluindo para termos a alta infinita. Então ainda temos outras coisas que melhorando vão empurrar os preços das criptos mais para cima. E isso pode ser o corte dos juros nos Estados Unidos com a melhora da inflação e o halving do Bitcoin. E esse é justamente o meu quinto motivo para o meu otimismo com as criptomoedas. O halving do Bitcoin é o corte pela metade na recompensa dos mineradores da rede. E isso causa uma redução na oferta das moedas no mercado. Além disso, também causa um efeito psicológico, porque nos últimos halvings, alguns meses depois, o Bitcoin estava batendo recordes históricos no seu valor. E como isso sempre aconteceu nos últimos ciclos, muita gente espera que aconteça no próximo. O Bitcoin por muitos é comparado com o ouro digital, uma nova forma de manter valor do seu patrimônio. Com a entrada dos ETFs, essa narrativa está ganhando mais e mais força. Só que diferente do ouro, que não sabemos o limite máximo de reservas no mundo, no caso do Bitcoin nós sabemos exatamente que existem apenas 21 milhões de unidades da moeda, sendo que algumas delas já foram perdidas para sempre. E a estimativa é que entre 2 milhões até 6 milhões de Bitcoins já foram perdidos. Olha só essa história, o James Howell se tornou popular em 2013 depois de jogar no lixo o seu disco rígido com 8.000 Bitcoins. Por 10 anos ele busca a sua fortuna no lixão. Ele e mais centenas de pessoas já fizeram o mesmo, porque há 10 anos atrás o Bitcoin não valia quase nada. O criador do Bitcoin, Satoshi Nakamoto, definiu o limite de fornecimento de Bitcoins como 21 milhões dentro do próprio código do software. E hoje restam apenas 1,5 milhão de Bitcoins para serem minerados. E provavelmente até 2140 todos estarão em circulação. E esse halving do Bitcoin é um evento que ocorre a cada 210 mil blocos minerados. E quando essa marca é atingida, a recompensa que os mineradores recebem cai pela metade. E isso automaticamente reduz a oferta de Bitcoins no mercado. Mas, pensa só, se a demanda continua a mesma, o preço é forçado a subir, porque temos menos produtos no mercado, só que ainda tem bastante gente comprando. Em 20 de novembro de 2012, o primeiro halving do Bitcoin aconteceu, reduzindo a oferta dos mineradores de 50 moedas por bloco para 25 moedas. E nessa data, o Bitcoin valia cerca de $12. Um ano depois desse halving, ele estava valendo $1.032, uma alta de 8.500%. Julho de 2016, o segundo halving acontece. Bitcoin tem uma nova alta histórica, subindo em 12 meses cerca de 281%, e 2020, o último halving acontece novamente um ano depois, o Bitcoin bate o recorde histórico no seu preço. Então, como deu para ver, de 4 em 4 anos seguimos um padrão, e a estimativa do próximo halving é entre maio e abril de 2024. E ao atingir o bloco de número 840 mil, a rede vai automaticamente reduzir a emissão de novas moedas de 6,25 Bitcoins por bloco para 3,125 Bitcoins. Então hoje nós estamos em um momento histórico, e a grande questão é, nesse próximo ciclo de alta, até onde o Bitcoin pode chegar? Olha só, em um curto período de tempo já foi testada a região dos $32.000 e ela acaba de virar um suporte muito forte, o que durante 17 meses foi uma grande resistência para o preço. Ele batia e voltava para baixo. Hoje, como o Bitcoin ultrapassou essa região, ele virou um grande suporte e dificilmente no futuro veremos quedas muito grandes, porque daqui para frente, a não ser que os ETFs sejam negados ou aconteça algo pior na economia, nada pode parar essa alta. Por isso, a projeção para os próximos meses é os $42.000. E nós podemos buscar esse valor depois de algumas correções no preço. Porque lembra, o preço não sobe em linha reta, mas ele tem quedas para subir. Isso durante uma tendência de alta. Agora, até onde o preço pode ir depois do halving de 2024? Olhando para o histórico dos últimos halvings, em 2012 o Bitcoin subiu mais ou menos 100 vezes desde a sua máxima anterior. No halving de 2016, o Bitcoin fez 30 vezes o preço da máxima anterior. E depois de 2020, o BTC subiu 8 vezes. Isso significa que até mesmo quem comprou no topo do ciclo anterior, e essa pessoa viu o seu aporte ser multiplicado em várias vezes. O difícil foi a pessoa ter o psicológico para segurar durante esse período. Mas saiba que a alta não começa na data exata do halving. Ela começa algum tempo depois e acaba atingindo o pico do ciclo de 12 até 18 meses após o halving. E utilizando como base os ciclos anteriores, se em 2024 o halving acontecer em maio, abril
o pico do preço pode estar entre o primeiro e o segundo trimestre de 2025. E dessa forma, seguindo esse modelo estatístico, o preço pode ficar ali entre 120 até 240 mil dólares por unidade. Isso representa na data de hoje uma valorização de 4 vezes. E o que vai influenciar nesse preço definitivamente é a economia e a confiança do mercado no Bitcoin. Com essa entrada dos institucionais, os ETFs, essa acabou sendo a faísca que faltava para sairmos de uma vez por todas do mercado de baixa. Depois de tudo que apresentei, no final das contas, a melhor forma de se preparar para esse próximo ciclo de alta é não ficar de fora como aconteceu em 2021. Então é preciso adquirir conhecimento e entender como funcionam os ciclos do mercado dentro das criptomoedas, mantendo a visão sempre de longo prazo. Dessa forma, tentando acumular o máximo possível de bitcoins até 2024 e aguentar as quedas que vão sim existir ao longo desse caminho. Lembra que mesmo em um ciclo de alta existem quedas, e o que você pode fazer é aproveitar essas quedas para comprar barato e fazer um preço médio melhor. Por isso, nunca entre 100%, sempre tem um caixa em renda fixa para você aportar aos poucos quando isso acontecer. E vai ser ao longo desses ciclos que nós vamos enriquecer com as nossas criptos. Na descrição desse vídeo você pode entrar no melhor curso de criptomoedas que ensina o 80/20 para você ter os maiores resultados com os conhecimentos certos. E o cupom para você ter 20% de desconto é prosperidade. O próximo vídeo está aparecendo aqui, mas ainda não clique nele. Antes de fazer isso, se inscreva aqui para você adquirir conhecimento para construir a sua mente rica. E eu desejo um ótimo resto de dia para você e um abraço.